Oi, estão me ouvindo? Ajeitando aqui. Tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Eneida, Só vou gastar chegou. energia pra beijar sua boca. Oi, Lau. Olha a música, Lau. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Oi. Uma Oi, Cá. palavra amiga, Oi. uma notícia A musiquinha. boa. Isso faz falta no Estamos dia a mais uma dia. vez. A Mais gente uma vez nunca sabe quem são preparadas essas pessoas. para mais um diálogo, né? Gostei da música, da escolha. Gostou? Charlie Brown Jr. Chama Céu Azul. Tudo a ver com a Alô? live. É? Oi? Tudo a ver com a live, né? Sintonia. Lógico. Estamos em super sintonia. Sintonia. Ai, ai. A Lau que me apresentou essa música do Charlie Brown. E achei tão bonita. Nossa, ela é muito linda. Conheço essa É. música. O Humberto gostava muito também dessa música. Gostava não, É. acho que gosta, né? Ai, ai. E aí, Eneida? É hoje? É hoje, preparados para É. falar sobre diversidade? Vamos falar sobre diversidade. Tava pensando aqui, né, naquele intervalinho que a gente acabou de fazer a reunião e já entrando, pensando na palavra diversidade, né? E aí eu pensei assim, nossa, né? Aquela pergunta que nós nos fizemos. Que quando, o que ocorre, né? O que a gente pensa quando a gente ouve a palavra diversidade? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, né? Diversidade parece ser muito maravilhosa, né? A diversidade, ela é uma coisa maravilhosa, mas quando a gente pensa na Amazônia, o povo pensa na Amazônia é uma coisa linda, tem que ser a diversidade, né? A Biodiversidade. biodiversidade. Aí chegou no ser humano, chegou na diversidade social, cultural, e aí não é bem assim, né? Aí afunila, né? A Aí o negócio. receptividade parece que não é da mesma forma, né? A gente não Não, daí já não recepciona da é. mesma Daí já não é entendido como algo legal, como algo importante, como algo, inclusive, que pertence à humanidade, né? Como seres humanos somos diversos? Não. É curiosa esse entendimento, ou essa leitura de que a diversidade da Amazônia é linda, maravilhosa. A diversidade cultural humana já não. Não é tão legal, não é afunila, tão. né? Paradoxal. Tanto que uma das contradições da humanidade, né? Então, como que uma ideia é possivelmente, na verdade, assim, aceitável, né? Ela é aceitável, ela é aceita quando a gente fala da diversidade, da biodiversidade, da natureza, da fauna, da Uhum. flora e tudo mais. Mas quando a Sim, gente vai voltar para um aspecto mais humano, uhum. aí a gente já padroniza, a história é outra, já Sim, muda, né? Então aí a sim. gente enquadra, taxa, É. normatiza. Aí a gente entra na questão que a gente estava falando do status quo, né? Que é aquela questão lá o que é status quo? A gente estava até vendo aqui, que é uma palavra em latim que significa o estado das coisas, aí tem toda a história da palavra que surgiu, né? Dessa expressão que surgiu em 1700 lá, que quer dizer assim, né? O estado em que as coisas estão no momento. E aí, quando a gente pensa em diversidade e a gente pensa no status quo, a gente percebe que a diversidade ela vai colocar em xeque esse status quo. Né? Porque o status quo é não mexa nas coisas como elas estão, deixa ela quietinha aí, não vamos mudar esse status quo. Não é isso que a gente ouve muito? Ou essa ideia de as coisas são como elas são, a naturalização das coisas? Das coisas que Exatamente. eu digo, das relações humanas, do ser humano de uma maneira geral, né? O que você acha, Neida? Acho que vem muito ao encontro a ideia da gente não questionar e não contestar as coisas da Uhum, forma como tá. Então, é uhum, assim porque é. Então, a gente não uhum, problematiza. É assim porque é, né? uhum. Dado alguma questão, alguma situação social, algum contexto social, a cultura, a forma das pessoas serem, então a gente entende aquilo como uma norma.
normalmente, comumente, de uma forma muito generalista também, né? E vem Sim, ao encontro também da manutenção e da permanência e da reprodução do status quo. sim. Porque aí se a gente normaliza, normatiza, entende que é daquela forma, por que que a gente tem que questionar? Deixa ali Uhum. quietinho, né? Ah, não Status mexe quo. não. Não, tá. Não mexe Não é assim não, que, né? né, tá ganhando. O time, time que ganha, que se ganha, que tá ganhando, não se mexe. Tá Isso, ganhando, exatamente. daí ninguém pergunta, né? Que time que tá ganhando? Que time que tá ganhando? Então esse time tá atendendo o interesse de quem? Exato, E o que que ele está exatamente. ganhando, né? Uma Então, né, problemática. a problemática é grande. Inclusive, isso já é ali uma cutucadinha no nosso próximo tema, né? Que time que tá Exatamente. ganhando? Que a gente vai falar, gente, ó, já soltando aqui no começo da nossa live, o próximo tema é branquitude, hein? Um gancho, né? Karina já está engatilhando o tema. Já tô lá, Você tá, já para. Karina, você já está revelando as Já fontes de estou... quem está ganhando. Exatamente. Já é um Se é placar que que a gente pode entender dessa forma, né? Quem está ganhando, se é que está realmente ganhando, o que está perdendo, enfim, Exato. né? É uma minoria, né? Uma minoria aí, ganhando financeiramente, são os Ah, sim. grandes, né? Por falar em minoria, né? Agora a gente não vai entrar na questão da branquitude hoje, só no final do mês que vem, no último sábado de maio, né? Então, quem estão ganhando é uma minoria, uma maioria? É uma minoria quem ganha, de verdade, né? De verdade. Ganhando Demograficamente, uma financeiramente. minoria. Isso, sim, sim. Isso. Aí é que entra a questão. O que é minoria, o que é maioria. Fala aí. Fala aí, Neida. Ah, sim. Vamos falar um pouquinho. Na verdade, nós duas estávamos trocando uma ideia, né, Karina, antes da gente Uhum. iniciar aqui a live, e veio Isso. justamente essa ideia de diversidade associado a essa problemática da maioria e da minoria, porque a gente sempre ouve aí, eu acho que agora numa crescente maior essa pauta, né, essa ideia das Uhum. minorias, e essa caracterização. Então, quando a gente entende de minoria, a gente não está falando necessariamente de quantidade. Então, vamos pensar e Uhum. pautar a população preta. Então, num sentido mais de demográfico, né, demograficamente, a população preta ela é uma maioria, né, em Sim. número, em quantidade. Porém, ela não tem legitimidade de poder e defesa. Então, ela se caracterizaria como uma minoria, porém uma minoria psicológica. Porque ela é Isso. dependente, no caso, ela está ali na tutela, sobre a guarda de uma minoria, porém é uma minoria que é detentora de todo o poder, de Exato. É todo muito esse interessante isso. status quo. Né? É. Então você vê como que é paradoxal para a gente compreender, né? É Até mesmo muito. e Fala, muito desculpa. paradoxal, porque o impacto é também um impacto simbólico, é um Uhum. impacto muito subjetivo, porque Sim. as pessoas que estão relacionadas e caracterizam e são caracterizadas, na verdade, dentro desse grupo, dentro dessa caracterização de minorias, elas vão ter diversos atravessamentos, obviamente aí materiais, né, dificuldade de acesso, Uhum. obstáculos, barreiras, mas isso vai incidir dentro também, né, de uma forma interna, elas vão internalizar vários tipos de dificuldade, vários tipos de Uhum. barreiras também, sendo quem elas são. Sim. Né? Sim. Então, até mesmo quando a gente vai pensar aí numa minoria, como que a pessoa ela vai conseguir se defender, né, dentro desse pensamento de minoria psicológica, se defender, defender quem ela é, defender cabelo, Uhum. defender cor, defender orientação social, né, pensando numa ideia Sim. relacionada à diversidade, se ela não tem uma representação positiva, Sim. poder Sim. para ser quem ela é. E Então, autonomia, né? Ele é autonomia. roubado autonomia, condições de trânsito ou de aquisição de, por exemplo, de conhecimento também, né? Essa coisa do transitar, para mim, é muito séria, né? A gente estava falando também, eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve muito nessa discussão de diversidade, da questão do preconceito, do racismo e tudo mais, que é você estar num lugar e não ver pessoas negras, né? Então você está lá no shopping, ou você está num restaurante e você não vê, né? Então esse trânsito, né? Ou estar nos lugares que tem um significado muito simbólico, por exemplo, na parte da lei, né? Juízes,
Por aí vai, né? Na política, né? Lugares de poder, a gente não vê o Instâncias de acesso. poder, não vê. Né? Então, apesar de ser uma maioria, como você estava falando, né? É uma minoria porque fica subjugada, né? É Porque não massacrado detém o poder. porque não Quando você detém o fala poder. dessas instâncias, né, essas instâncias legislativas, as instâncias Uhum. jurídicas que operam de fato, né, os poderes Uhum. dentro da sociedade, essas pessoas não têm uma representação, uma representatividade. Então, elas são subalternizadas. Onde que a gente Exato. vai encontrar essas pessoas? Na prestação de serviço, na operacionalização de serviço mais Isso. informal, né, no subemprego. Então, não tem realmente Sim, uma legitimidade de sim. atuação, de poder estar. Isso a gente está falando de Isso. uma forma assim muito mais prática, né, Cá? Quando a gente fala de Uhum. uma forma prática, de uma forma tangível. Mas essa Uhum. ideia de minoria, ela vai operar, sobretudo, dentro da nossa psique e de uma forma muito Exato. interna. Então, a Exato. pessoa ela também vai, vamos pensar, vai interiorizar essa ideia de minoria psicológica e ela vai se impedir também de fazer algumas coisas. Por exemplo, Uhum. vou citar aqui, vou colocar a minha experiência, né, para a gente Sim. tentar pensar um pouco. Eu Uhum. usei muito tempo, por muitos anos, o meu cabelo alisado. Então, Uhum. eu tinha um bloqueio mesmo para identificar o meu cabelo crespo como algo Uhum. bonito. Então, não Uhum. era ninguém, obviamente, que estava ali colocando que meu cabelo era feio, Uhum. diretamente, né, algo mais Uhum. concreto. É óbvio que isso eu fui aprendendo ao longo da vida, de que esse cabelo não tinha um permissionamento para ser como ele era, natural, da forma Sim. como ele era. Ele não era aceito, ele era rejeitado. Então, Sim. internamente, eu já fui incorporando toda essa tratativa negativa, todo esse preconceito, depois a gente fala de preconceito, mas enfim, Isso. só fazendo assim um adendo, né? Um adendo, Sobre o é. cabelo preto, e aí fez esse bloqueio, né? Então tem essa Uhum. trava para o cabelo ser da forma como ele é. Uhum. Então a gente precisa, acho que, articular essas duas instâncias, né? Aquilo que é palpável, aquilo que a gente vê e ao mesmo tempo não vê. Então você vê essas pessoas no Uhum. subemprego, você vê essas pessoas que elas estão longe da ideia de poder Uhum. social, mas ao mesmo tempo internamente isso também incide. O quanto que elas se violam, o quanto que elas não podem ser quem elas são. O quanto Uhum. que elas não podem exercer de fato a diversidade que elas têm. Sim, sim. Não pode, né, estar fora da, do status quo. A gente pode dizer isso, Eneida, Fora do status quo. né? Muito fora do status quo. Muito Mas fora. As coisas não, é, as coisas, se a gente articular com a ideia de estar fora, né, do status quo e articular com uma experiência prática seria isso. As coisas não são assim. As coisas não vão uhum, funcionar dessa forma. As coisas são uhum. daquele outro jeito. E aí é uma ideia de encaixe, né, cara? Então você precisa se Sim. enquadrar, se encaixar. Então qual que é a norma do status quo? Cabelo Uhum. alisado. Então vamos alisar É. o cabelo, né? Para ficar Então, daí melhor. para você ver a loucura desse status quo também e dessas formas aí que falando daí da questão da mulher, né? Como a gente até citou um pouco isso na live passada, mas assim, por exemplo, eu também tive problema com o meu cabelo porque ele era curto. Porque também o cabelo, ele não basta ser liso, ele também tem que ser um cabelo comprido para mulher, né? Uhum. Fora da Olha norma, né? só. É. Ou seja, por que que eu estou fazendo ainda esse recorte falando sobre isso? Porque para se encaixar é um negócio muito absurdo. Você tem que ser de uma determinada forma, mas ela é muito Sei. restrita, exclusiva. É uma coisa que não, assim, praticamente essa figura, né? Vamos pensar nessa mulher ideal aí. Ela não existe, gente. É uma doideira isso aí. É uma doideira, né? Participar disso e querer chegar nesse lugar aí. Né? Então, por quê? Porque a gente está falando de diversidade, né? Então, diversidade de tudo, né? Da etnia, da cultura, da orientação Gênero, sexual, orientação do sexual. gênero e tudo mais, né? Então, o assunto, ele é um assunto delicado porque a gente vive numa sociedade hoje que ela se estabeleceu como ela se estabeleceu, é a nossa cultura. Porque houve o quê? Um etnocídio. Quer entrar na questão do etnocídio agora ou você quer deixar para daqui a pouco? Vamos lá, bora. Bora pro etnocídio, porque tem tudo a ver com a É, diversidade. porque a ideia Termínio porque. da diversidade, né, na verdade. Exato. Porque essa coisa da diversidade, a gente pensou no mês de abril. O mês de abril ele é um mês que fala sobre
a luta indígena, né? A luta, essa luta de uma população, né, que está sendo exterminada, né, que foi exterminada e continua sofrendo essa ação política do governo e tudo mais. Né, esse mês, eu estou falando do mês, né? Mês de abril. E também é o mês da consciência autista, né? Dos autistas, pessoas com... Ai, eu não estou enxergando direito o que o pessoal está escrevendo. O que Eu também não. tá ficando muito clarinho aqui para mim. Tá, para mim Porque também. A Annelise está aqui falando. O Walter também está falando aqui com a gente. Um truque de deslegitimizar, deve ser isso. Porque o cidadão, de maioria, eu não estou conseguindo enxergar, que raiva. Informatização também não, aqui tá difícil para mim. Mas tá bem clarinho. É, né? Por causa do seu fundo, eu acho o seu fundo, o fundo da sua parede. Ele é muito claro. Mas tudo bem, vamos seguir aqui para não... Vamos seguir. A hora que a gente conseguir enxergar aqui as perguntas, porque o Walter falou, parece uma coisa interessante aqui. A minoria hoje, gente, bom, a gente tenta ver. Então, essa questão, né, das minorias. Então, primeiro a gente fala de diversidade no mês que é da luta indígena, né, na demarcação de territórios, e no mês também da conscientização dos autistas, né, da neurodiversidade. E por isso que a gente falou, a gente ia falar só sobre neurodiversidade. Escolhemos falar sobre diversidade. Porque para abranger também a questão indígena, para abranger a questão do racismo, para abranger também neurodiversidade e diversidade de maneira geral. Né? E o etnocídio, quando a gente fala de genocídio, a gente está falando do extermínio de um grupo de humanos. Né? Ou genocídio, né? Então a gente está falando de um extermínio de um grupo de humanos ou de uma etnia. Então quando houve a invasão aqui do Brasil, houve um genocídio da população indígena. Né? O etnocídio ele é mais, eu acho que ele é até mais assim... Ele é mais difícil de você fazer a leitura dele, né, Eneida? Porque ele vai estar falando do quê? Do extermínio dos símbolos, da língua, daquela cultura, né, ou daquela etnia. Vai estar falando da crença. Então, quando a gente fala de um etnocídio, a gente fala de exterminar não só a população, ou seja, o que aconteceu com a população negra foi um etnocídio também. Foi. Né? Exatamente, tanto uma quanto a outra, né, cara? Sim, da questão indígena. Então, o etnocídio também a gente pode entender que toda a parte cultural daquela etnia, ela é totalmente destruída. Para se manter o status quo, né? Para continuar nessa questão do status quo, né, Elinda? Sim. Quando você fala, né, Karina, do genocídio da população, da população indígena, né, dos povos originários, vou até referenciar para o pessoal depois, caso tenha interesse, em buscar alguns conhecimentos a respeito de como foi realmente, como se deu esse processo de extermínio, esse processo de realmente assassinato em massa da população indígena. Tem um documentário no Netflix, inclusive, que o Ayrton Krenak faz parte. E aí ele fala, né? Ele vai relatar, na verdade, o quanto que a população indígena ela foi morta até mesmo por armas biológicas. Então, quando foi feita a invasão pela população europeia, né, os europeus chegaram aqui, invadiram aqui, eles vieram com vários tipos de doença, vários tipos de patologia. E a população originária, elas não tinham defesas. O corpo dela não tinha nenhuma defesa, não tinha como eles se imunizarem. Então, eles vieram aqui intencionalmente nesse sentido. Depois que eles viram, né, a dimensão territorial do Brasil, o quanto que eles poderiam explorar também do Brasil, tirar as riquezas do Brasil, as riquezas naturais, aqui é um terreno, né, viável para a gente tirar, para a gente, enfim, explorar. E aí eles daí eles colocaram nessa ideia, né, de exterminar também
por doenças, por patologias. Então, eles Sim. deixavam a Deixa população morrer. indígena contrair essas doenças, essas patologias, e deixava a própria sorte, morrer. Então, Qualquer semelhança com a atualidade não é coincidência. não é mera coincidência, não é mera coincidência. Então, teve sim, vamos pensar, o assassinato também por arma de fogo, e aqui eles tinham armas que eles mesmos produziam, a população indígena, né? Sim, Enfim, lanças, mas flecha. lança, flecha, mas nada comparável ao arsenal bélico que eles tinham. Sim. Então, eles fizeram uma violência uma dupla forma de violentar essa população. Uma pela questão da arma de fogo, por vias de arma de fogo, e a outra também por esse genocídio aí aplicado, perpetrado pelas patologias. Isso. Então, Dizimando a população indígena. total. E pensando nessa questão, né, do etnocídio, que é esse apagamento da cultura, né, que é esse apagamento dos símbolos dessa cultura, seja a língua, seja a religião, seja as obras de arte, tudo isso é etnocídio. Então a gente pede, né, para vocês seguirem as pessoas que são da cultura indígena, né, os indígenas. A gente tem várias pessoas no Insta que são indígenas, que têm um trabalho maravilhoso. Sigam os indígenas lá, entendam, né, conheçam, conversem, troquem, né, porque senão a gente vai ficar sempre com essa ideia, com o preconceito, né? A gente faz um preconceito, a gente vai achar que o indígena é igual a música da Xuxa lá, né? Com certeza. Vai fazer, né? Foi a forma como a gente foi letrado. A gente foi letrado dessa forma. Como a gente comemora? Quando a gente fala do índio, datas muito específicas, né? Em períodos comemorativos na escola. O que é o índio? Como ele é retratado? Né? Então, ele é retratado ainda com aquela roupagem, né? De índio mesmo, né? Do cocar, da oca. Então. Onde o índio tá? Ele tá lá na floresta, né? Já aloca o índio naquele lugar. Então, o nosso imaginário simbólico leva a gente para essa ideia. Essa ideia é muito pequena, né? Muito reduzida do que é a população originária. Os povos originários. Os povos originários. E assim, as etnias indígenas aqui no Brasil, a gente tem mais de 300 etnias indígenas, né? Quando você fala de etnias, né, Karina? Falando de etnias indígenas, a gente está falando de uma língua diferente, de uma cultura diferente, de símbolos diferentes. Inclusive, eu estava ouvindo semana passada um podcast de uma analisanda que ela estava falando justamente disso, né? Que a população originária, os povos indígenas, eles falavam diversas línguas. Aí, quando o colonizador ele chegou até aqui, ele obviamente que instaurou, né, a língua dele, a língua oficial dele. Oficial, olha só, né? Em detrimento de todas as outras línguas. Então, ele uniformizou as línguas, ele homogeneizou, transformou numa norma, num padrão. Né? E fez com que as outras línguas o quê? Morressem, padecessem. E aí depois eles estavam cobrando dessa mesma população que eles tivessem uma diversidade, uma pluralidade de saberes, uma pluralidade de outras línguas, de falar outros idiomas e tudo mais. Então, assim, ele mesmo que inflige, né, essa ideia de exterminar, de tirar, e depois ele mesmo que cobra, né? Olha que curioso, né? Que paradoxal. Mas esse é o etnocídio, né? É isso, né? É exterminar com aquilo que não é da cultura, essa cultura dominante, colonizadora, né? Universal, né? Universal, porque quando a gente também entra nessa questão da diversidade, a gente está realmente batendo de frente e contrapondo com a ideia do universal, né? Sim. Somos diferentes, né? E você falou um negócio tão... Eu te mandei uma frase lá no WhatsApp, né? E aí você falou que não estamos todos no mesmo barco. Né? Ah, sim, exatamente. Nós estamos no mesmo mar. Eu achei tão legal isso que você falou. Esse daí não é minha produção, agora eu não vou lembrar quem falou. Mas eu estava reproduzindo justamente isso, porque a gente tem essa ideia, né, de que agora vamos pensar, né, trazendo um contexto análogo à pandemia, todo mundo fala, estamos todos no mesmo barco, mas a gente não está no mesmo barco, cada um está em barcos em condições diferentes, então tem uns que estão em iate, tem uns que estão em navio, outros estão realmente assim, em barquinhos de papel. Tem uns que estão se afogando já. Exatamente, né? Um bote já salva vidas.
Então, isso não tá, né? De acordo com essa ideia de status quo, tem pessoas que estão em situação privilegiada, em detrimento de pessoas que estão padecendo. Sim. E a Juliana aqui, ela lembrou, né, da questão do epistemicídio. Exatamente, né? O etnocídio também está ligado aí a todo o extermínio do saber daquela população, né? Então, esse saber seria esse epistemicídio que a Juliana muito bem lembrou dessa palavra, né? Então, o saber africano não é considerado, né? O saber oriental, Não né? é considerado oriental, O indígena não é. Ou é considerado meio de uma maneira folclórica, né? Aquelas historinhas. Mística. Mística, exato. Que tira, né, a importância científica, tira o valor daquele conhecimento. Isso é uma forma de epistemicídio, né? Aliás, isso peso, eu acho que né? é o epistemicídio em É o si, epistemicídio. né? Não tem peso. Não tem peso. Não tem peso, não tem valor. Vai achar que é só folclore, né? Deixa eu ver aqui. Essa discussão, a Marcela, essa discussão me lembrou o preconceito necropolítica, de Attila Mbembe. Exterminar aqueles grupos que são excluídos. Exatamente. Exato. Né? O que nós estamos vivendo é isso, né? É um extermínio mesmo. Então, a diversidade, ela só fica bonitinha lá na Amazônia quando se trata de diversidade cultural, né, de diversidade de gênero, da diversidade social, da diversidade humana. O que a gente tem é uma manutenção do status quo e toda uma tecnologia, né, toda uma tecnologia de manutenção desse status quo. Sim. E aí você separa, né? Referenciando o Kurt Lewin, que é um autor da psicologia social, ele vai falar justamente isso, desse processo, né? Então você concentra forças numa esfera no centro, então aí tem um acúmulo de forças no centro, forças centrífugas e forças centrípetas. Então essas forças centrípetas dentro da sociedade, elas vão empurrando esses grupos minoritários, né, para a periferia, vão empurrando para fora e vão deixando eles à margem. E aí essa marginalização permite o extermínio dos grupos. Só para complementar essa fala do Attila Mbembe, né, como esses diálogos vão se interligar para explicar como que acontece na prática. Então essas pessoas, elas são apartadas da sociedade e jogadas à própria sorte. Sim, sim. Todos esses grupos lidos como minoritários, né, psicologicamente. Isso. Né? Sem poder, né? Não tem domínio, não tem uma representação. Sem poder nenhum. E percebam, né, o quanto é importante tirar essa representação, tirar essa... Porque aquilo que você não vê, você não existe, né? Não falando de pessoas com deficiência, né? Você não vê. É outro grupo que é retirado do meio, né? Você não vê pessoa, você não vê um cadeirante, por exemplo. Então, fica na subjetividade das pessoas de que não existe. Não existe um ou outro por aí. Né? Uma vez eu vi, sabe aquela coisa? Você vai experimentar na pele, né? Só se você tiver a vivência com uma pessoa. Aí você vai, obviamente, entender quais são os obstáculos que ele tem para conseguir conviver em sociedade. Sim. Aí sim, do contrário. Do contrário, não tem como, né? E aí, diferença... E aí a gente está falando... Desculpa, eu te interrompi. Você ia citar alguma fala. Aí eu acabei te interrompendo, colocando essa... agora já foi. Então, bora outra. Não, ixi. Agora eu já não lembro mais onde está o meu raciocínio. Já estamos, vamos engrenar aqui. Vamos engrenar no outro, então. Se tiver que vir aqui. A memória de trabalho assim, a minha é horrível. Né? Sabe aquela coisa de ir na cozinha e você esquece que você foi fazer na cozinha? Então, sou eu. Lembra que a gente estava falando um pouco disso outro dia, né? Então, preconceito, racismo e discriminação, gente. Vamos falar um pouquinho das diferenças aí dessas três palavrinhas. A gente falou de etnocídio, mas preconceito. Preconceito é aquilo que você faz
uma conceituação de antemão sem conhecer, né? Você não conhece. Por exemplo, quem já tomou kombucha? Eu amo kombucha. Aí a pessoa fala, ai, credo, eu não gosto de kombucha não, mas nunca tomou kombucha. Ou kombucha, né? É um preconceito. É isso, né, Neida? É isso mesmo. Né? Uma Então, ideia, não um preconceito julgamento é uma antecipado. opinião, né? É uma opinião superficial sobre a coisa, né? O preconceito. Não é baseada na experiência. O preconceito não é uma questão que você tem uma experiência que aquilo e aí você formou o preconceito. O preconceito é justamente não ter experiência, não saber o que é e ainda falar mal daquilo. Né? Assim, de uma, né? Com Uma coisa, propriedade ainda. de uma propriedade, uma profundidade, né? Que é, assim, assustadora. Né? Aí aqui, racismo, né? Porque às vezes as pessoas falam que o racismo é um preconceito. O racismo é a crença que membros de uma determinada etnia elas são superiores a outra etnia, né? Então, racismo, Sim. quer dizer, a etnia branca é superior à negra. A etnia branca é superior à etnia indígena. E assim por diante. Né? Então, racismo está ligado a isso. Alguma coisa a acrescentar aí? Sim, claro. O quanto que a gente vê também na clínica, né, Ká, dialogando um pouquinho com as nossas práticas e as demandas que vêm. Quanto que a população negra, né, fazendo esse recorte, né, que é a Sim. minha linha de atuação, né, então, tem interiorizado uma ideia de inferioridade. Então, quando a gente fala, né, que a branquitude, ela se instaura nessa ideia de status quo, de dominação, de ser superior, né, isso voltada para fora, a gente interioriza, as pessoas vão interiorizar essa ideia. Então, isso é muito difícil clinicamente para atender, porque as pessoas elas se sentem inferiores mesmo, o tempo todo. Então, dado aí, e isso vai repercutir em diversos eixos da vida, pessoal, afetiva, profissional. Então, vai estar sempre ali esbarrando numa ideia de inferioridade. E isso prejudica demais, né? O desempenho dessa pessoa. Sim. Muito. Prejudica a vida, limita até mesmo, né? Muito. Uma ideia de não capacidade, não sou capaz. Né? Será que eu consigo, né? Colocar em xeque sempre as suas capacidades, as suas habilidades. Não se identificar, né, sendo capaz. Isso, mas veja o quanto isso é de uma complexidade, né? Porque tem isso já está tão internalizado e a gente faz todo um trabalho para falar, olha, isso aí, ó, isso é um projeto da branquitude para você se sentir assim e a branquitude continuar no domínio do mundo, aí destruindo o planeta. Vamos, né? Falar o negócio aqui, papo reto com afeto, não é isso? É o domínio e o extermínio, né, da natureza, de todas aquelas etnias consideradas pela branquitude inferiores e assim vai. Então, a pessoa já está fragilizada, porque no entorno, imaginem, dentro tá com essa leitura, né? Dentro tem essa internalização. E fora tem o olhar empurrando ainda mais essa pessoa para baixo, um olhar crítico, um olhar, vários olhares, né? Olhares pesados, olhares ruins em cima, né? Da pessoa. Então você imagina, é uma força interna oprimindo e uma força externa oprimindo. A opressão vem de todos os lados, né? E ainda mais, né? Todos os lugares que você olha, você vai receber informações que vão sedimentar esse olhar interno e externo. Então, por exemplo, você está ali, de repente, nesse lugar, né? Vamos frequentar um lugar aí que a elite frequenta. Quem é a elite? Se a gente fala a elite, você já consegue construir um imaginário simbólico de quem é a elite. Exato. E nessa ideia de construção imaginária, você não vai associar uma pessoa preta sendo da elite, pertencente à elite. Então, você já recebe diversas informações que vão localizar essa pessoa dentro de uma estrutura mental, psíquica, interna e também externa de que ela é inferior. Né? Olha o quanto que tem uma multiplicidade de ação, né? Só pautando nesse eixo de superioridade e inferioridade. Isso a gente está falando da população preta, mas a população indígena é a mesma coisa. A gente não consegue, assim, pensar no nosso imaginário simbólico, ser atendido, vamos pensar num postinho de saúde por um médico indígena. Nunca vi ainda.
Uhum. Por que a gente não consegue formular um pensamento a respeito disso? Qual que é o Exato. bloqueio, né? Sim, sim. Na verdade, é toda a construção da subjetividade, né, que a gente fala nas nossas lives, com essa intenção, né, de tirar totalmente, de matar, né? Matar essa cultura, matar essa etnia, matar toda a força do indivíduo para que ele fique onde a branquitude quer que fique, né? É, mas aí, os PCDs, né, que a Laura está falando aqui, né, ou as pessoas com deficiência também, ao longo da história, sofreram e sofrem todo tipo de discriminação. E aí que está a diferença da última palavra, né? Então a gente falou de preconceito, a gente falou do conceito do racismo e a discriminação é a ação, né? É você agir, né? Para falar um pouquinho da ação, da Uhum. discriminação, eu recentemente, não foi ontem mesmo, que eu vi um trecho do Big Brother sendo reproduzido, né? Ele está sendo veiculado nas redes sociais, principalmente no Instagram, eu acabei acessando pelo Instagram, que é do Gil. Não sei se você conhece, cara, o Gil. Ele é um Sim. homem, homossexual, enfim, tá no Uhum. BBB. E ele tá falando, realmente, ele tá trazendo um relato, né? Um relato, assim, extremamente emocionante até mesmo, né? Que Uhum. sensibiliza a gente para pensar a luta das pessoas homossexuais. Porque aí ele fala que Uhum. ele sempre foi, né, homossexual. Só que, como ele sofria muito preconceito por ser, ele reprimiu, né? Então, Uhum. ele Uhum. guardou isso, ele se escondeu, era muito velado. E aí, diante do grupo deles de amigos, né? Então tem aquele processo de exclusão, de um amigo excluir o outro por ter esses traços Uhum. homossexuais, a forma como se comporta e tudo mais. Dentro de uma determinada situação social, eu acho, não sei se era num contexto de escola, mas enfim, ele estava reunido em um grupo de amigos, e aí esse grupo de amigos começou, né, no caso, a referir, né, ofensas com relação a esse moço que era homossexual, só que ele era de uma forma, ele já estava mais performando, né, então ele já estava assim, colocando mais para fora que ele era homossexual. Então aí o Gil foi Uhum. juntamente com esse grupo e fez vários tipos de ofensa. E aí Uhum. essa pessoa, né, no caso que estava recebendo essas ofensas, virou para ele e indagou, né, mas até tu, Gil, até Uhum. você, e isso Uhum. constrangiu muito ele. Então, Uhum. é uma ação discriminativa, discriminatória, Uhum. né? Que ele também fez. Só que ao Sim, mesmo tempo sim. isso impactou demais ele depois, né? Levou ele para Para pensar e para refletir. refletir. Nossa, mas por que eu estou fazendo isso? Mas é que ele também entendia que ele fazia parte daquele grupo. Mas ele queria fazer o Uhum. quê? Se distanciar, ser Uhum. diferente dele, para não Sim, sim. sofrer o mesmo preconceito que aquela pessoa estava sofrendo. O Uhum. mesmo processo de discriminação, porque aí é uma atitude, né? Um ato, um Isso. comportamento de discriminação. Sim, Então, o sim. quanto que isso é muito pesado, muito Uhum. pesado. Então, Sim. ele mesmo pertencendo a um grupo, né, minoritário, de minorias psicológicas, acabou reproduzindo um comportamento discriminativo, mas também entendendo que ele não queria sofrer. Então, ele se juntou ao Sim. grupo para excluir. Sim. Que é o que a gente Pra... também estava conversando, né? Um pouco antes de iniciar a live, dessa questão que às vezes ela pipoca aí no Insta, de como é que você estava falando, Helena, do racismo, que o negro ele não é racista, ele, como você falou Produz, aí, né? produz o racismo, Ele assim. reproduz o racismo, Isso, assim como exatamente. a mulher não é machista, né? Ela reproduz o machismo. Quando a gente fala que a mulher não é machista, ela vai reproduzir o machismo, o negro não tem como ser racista, ele vai reproduzir o racismo porque a gente está colocando o machismo, o racismo, como ideias de poder. Então, Uhum. para você exercer, no caso, o racismo, você precisa necessariamente ter um poder. É uma ideia de dominação. O Você machismo é a ganha mesma alguma coisa, uma coisa, ideia né? de Você dominação. vai ganhar. Exatamente. Você ganha alguma coisa e você detém alguma coisa que é o poder, necessariamente. Uhum. Então, esse grupo são grupos oprimidos. São Sim, grupos que sim. são violados, são violentados. Então, Isso. eles não têm um poder, eles não operam sobre o poder, sobre Sim, essa dimensão, sobre esse construto de poder. Então, logo, eles sim. não podem, né, ser necessariamente ou racista, se for uma pessoa preta, ou até mesmo machista, se for uma mulher. Elas vão reproduzir, Exato. né, o Exato. machismo, enfim. O machismo está ligado a gênero, então, sendo mulher, você não vai poder, você não ganha,
Porque como tá ligado a gênero, você sendo mulher, você não ganha nada com o machismo. Você vai perder, você vai sofrer. E aí, essa é a mesma ideia, né, com relação daí à questão do racismo. Sim. São essas E coisas que às vezes a gente ouve. E quanto que essa fala deturpa, né, Karina? Nossa, olha lá que Sim, machista, olha lá que racista. E sim. isso As faz com mulheres que são a as gente mais machistas, né? mais machistas, São vamos mais dizer que são machistas que os os primeiros, homens. Eita, mais machistas. caramba. Eita, não Como é que bem assim. retira, né, a responsabilidade do homem de cuidar do seu próprio machismo, né? De fazer um Exato. processo de desconstrução. E aí, nessa fala de desconstrução, a gente estava falando sobre, né, Cá, sobre uma ideia de implodir e explodir, né? Era legal, né? Legal essa. Vamos Essa explodir ideia. tudo. Explodir, desconstruir tudo Implodir. interno, e implodir, estudar. Era um negócio assim. Era um Era trem assim, né? uma explosão para todo lado. Uma explosão no ato de agir mesmo. A gente tem uma ação contrária ao machismo, uma ação Uhum, contrária ao racismo, uma ação contrária a toda uhum. essa tecnologia de opressão em curso contra a diversidade. Então a gente precisa Sim. realmente se implicar verdadeiramente, né? Quando a gente fala de se implicar verdadeiramente, é questionar os nossos pensamentos, é questionar as nossas concepções, é pensar de uma forma diferente, né? Sair um pouco do eixo, sair um pouco da norma, e tentar implodir internamente para a gente fazer um processo Uhum, de desconstrução. As nossas sim. lives têm sempre essa pegada, né? Essa pegada mais reflexiva, né? Da gente ficar aí Uhum, meditativo, trazer alguns sim, insights ou até mesmo um despertar para as pessoas pensarem diferente. sim. Sim, a ideia é Realocar o essa, a gente pensamento, realocar o pensamento em uma outra estrutura, em uma outra lógica pensar juntos, né? Construir junto também. construir, né? Acho que uma força, uma unidade, né? Mesmo diante das diferenças, né? Somos todos diferentes, não estamos no mesmo barco, sabe? Mas sei lá, né? Você tá passando lá com o seu barco, você vê alguém se afogando, você vai passar reto? Você vai deixar, né? Que é isso, né? A alusão, né, que a gente está fazendo é justamente isso, né? Quando Parar com você essa. falou dessa ideia de estar passando ao lado, né? Eu fiquei pensando, né, na verdade, assim, construindo uma visualização de uma imagem de que você está passando e ver de fato o outro vivenciando uma experiência difícil, uma experiência do qual ele vai precisar de alguma ajuda, e aí você para, Uhum, você se sensibiliza, você é solidário àquela dor e você sim. ressoa a dor do outro. E a gente sempre fala muito de ressoar empaticamente, né? O quanto que a gente Uhum, precisa também dessa ferramenta para sobreviver no mundo, né? Ser sim, empático à dor do outro. sim, sim. Caracterizar aquela ideia até do mimimi. O mimimi é sempre aquela dor que não é minha, é do outro. É. Então eu estou alheio. Então eu passo por Uhum, cima da dor do outro? Eu não passo, né? Eu olho de fato aquele cenário, eu olho que ele está passando por uma dificuldade, ele está ali num barco de papel, o que, que eu posso fazer para ajudar o meu semelhante, né? O meu par, é. o meu Sim, igual, sim. O meu conterrâneo, o meu conterrâneo. né? Porque às vezes a pessoa ela vai olhar e não vai se ver igual, né? Vai ver a diferença. Vai ver a Não vai se. diferença. E por conta da opressão, por conta de toda essa construção no sentido de eliminar as diferenças, né? De não deixar nem sequer à vista, né? Você nem convive com o diferente. Ele é retirado do convívio da, da população em geral, vamos dizer assim, né? Então, quando você passa, você olha um outro ser humano como assim, o diferente eu não quero. O diferente, eu não quero ver isso, eu não quero participar disso. Isso aqui não tem nada a ver comigo, né? Sim. Essa sua fala me lembrou muito a população de rua, a É, população em situação de rua, né? sim. Tem Uhum, aquela fala que eu achei muito bacana quando as políticas públicas evoluíram, até mesmo com relação à terminologia, porque falava da pessoa que mora na rua. Agora não é uhum. mais a pessoa em situação de rua, porque a Isso, rua né? não é abrigo para ninguém, né? A rua não é Sim. moradia para, não é lar, né? A rua não comporta ninguém, não é esse lugar que as pessoas Uhum, deveriam estar. Mas como a gente convive tranquilamente com essas pessoas nessa situação? Então, hora ou sim. outra a gente passa, né? Naturaliza a presença daquelas pessoas na rua. É Sim. mulher, homem, Passa por criança, enfim, é óbvio cima, que tem desvia. várias problemáticas que influenciaram, né, que fizeram com que essa pessoa estivesse nesse lugar, né,
residindo aí nesse lugar, não como Uhum. caracterização de residência, mas estivessem naquele lugar, mas ao mesmo tempo a gente naturaliza. Ok, faz parte, né? Como se Uhum. fosse assim, faz parte da paisagem, tá ali porque tá. E nem É, para refletir ou para não. pensar, ou como se fosse uma escolha do sujeito, uma escolha individual, apartada do sistema. E também tem essa questão da desumanização, né? Tem, é pesado, né? Então, a Pessoa. desumanização é não identificar enquanto um igual, um semelhante, um Exato, par. exato. Não, nem... Tem gente que nem enxerga, né? Capaz de tropeçar. Nem enxerga, exatamente. A pessoa tá lá, né? Eu lembro na época da faculdade, já tem tempo, hein? Foi ontem? Foi ontem. Que Eu. a gente fez um trabalho da questão com os garis, que eram considerados trabalhadores invisíveis. E foi feito todo um trabalho muito bonito. Isso acho que até saiu aí, essa pesquisa saiu, eu acho, na mídia. E aí eles falavam da experiência deles, né? Que eles não eram vistos mesmo. Da pessoa, às vezes, se assustar, assim, do tipo, você estava aí, nem te vi. Não, Nossa, a roupa que os garis eles usam são normalmente roupas, assim, até com cores bem vibrantes, né? bem vibrantes, bem para chamar mesmo a Para chamar atenção, né? Para atenção. parar. Isso, porque às vezes ele tá lá varrendo uma rua, alguma coisa assim, pode ser atropelado, né? Tem uma questão de segurança aí na questão dessa cor dessa roupa. É para você ver, né? Você pode estar até assim, colocando umas luzes em volta, mas o seu trabalho ele é tão subjugado, tão considerado nada, né? Que a pessoa não vê. E O essa trabalho é subjugado tanto quanto a pessoa é tida como uma subalterna, né? É sim, subalternizado. sim. Assim como o trabalho. Exatamente. Aí o trabalho é subjugado. E aí tem toda uma questão, né? Quem que vai ser colocado para trabalhar nesse lugar, majoritariamente? Sim. Qual é a população, né? A Qual é a identidade dessa população? população. Exato. Qual é o corpo Qual é o corpo, né? que veste, né, essa roupa, que É, ocupa essa função? é. A Lauren tá aqui, a Lau. E são até Então, até hoje. hoje, Uhum, uhum. apagamento Nossa, total, né? apagamento, né? Então, essa questão da diversidade. Oi? Eu ia referir sobre isso mesmo, a diversidade, né? Uhum. A diversidade, ela não, ela só, como eu brinquei no começo da live de hoje, a diversidade ela só aceita na Amazônia, né? E é bonito, é lindo. Quando a gente entra na questão da diversidade humana, daí não. Aí já tem toda uma regrinha, um jeito, o que que é o bonito, o que que é o certo, o que que não é, né? E, e, e assim, né, a gente vê, né, as crianças já, desde pequenininhas, as crianças já vão manifestando as suas diferenças, né? A Rita Von Hunt, eu até indico para quem não conhece, para quem conhece, veja a última postagem dela lá no Tempero Drag lá. Gente, eu achei, você viu, né, Neida? Sobre quem vai cuidar das crianças. Quem vai cuidar das crianças? Essas crianças que já nascem e já manifestam suas diferenças, né? Já são diferentes. E as crianças são ali seres vulneráveis, né? A esses adultos. E ela tem uma parte lá do que ela fala que tudo tem uma métrica correta. O jeito que você senta, o jeito que você se comporta, né? O jeito que se você senta de perna aberta, de perna não sei de que jeito, que o cara lá do BBB falou, que você citou. Que um Ele amigo falou dele filmava ele, eu achei tão forte isso, filmava ele também. porque ele tinha que se comportar como homem, né? Então daí Ele não ia aceitar andar com ele se ele não se comportasse daquela exato, aí forma, daquela determinada forma. filmava ele, e aí ele ficava lá se ajeitando como homem. Ai, gente, é até difícil falar isso aí, mas é uma tristeza isso, né? Aí ele era filmado, depois ele tinha que ver como é que ele estava se comportando, porque ele não conseguia performar na masculinidade, vamos dizer assim. Ó, para você ver E o o peso é a nível, né? rejeição, né? O peso dele não se comportar ou não performar enquanto um homem significaria necessariamente a exclusão, a rejeição. Olha, ou Exato. você se comporta dessa forma, ou eu não vou andar com você. É Uhum. taxativo, né?
Olha Sim, o cancelamento operando aí, né? Já te sim, cancelo, sim, que é a sim, palavra do momento, né? Cancelar pessoas. Isso é abominável, mas olha, sim, o sim. cancelamento O povo acha que vai apertar um botão e a pessoa desaparecer, né? Aliás, cancela, tem né? muita gente que faz isso, aperta o gatilho daí no caso, né? Vamos pensar que seria um botão para fazer a pessoa desaparecer, né? Ninguém vai nem saber. Que foi o que a Rita Von Hunt falou lá no vídeo dela, né? Os corpos que importam. Quais são os corpos que importam? Né? Por que a gente está falando também tudo isso dentro de uma live falando sobre diversidade? Porque a gente está falando sobre minorias. Né? Quem é que está desaparecendo? Quem é que está sendo assassinado? Né? Apagado, Apagado? Né? A silenciado, né? população negra, a população indígena, a população LGBTI, QIA+, essa, os PCDs, né, que não recebem adequado cuidados, também sofrem. Né? São dois Mas em pesos e termos. duas medidas, né, Cá? Se a gente for pensar na ideia de status quo e das tecnologias de Uhum, opressão que fazem com que a gente entenda que as coisas precisam ficar da forma como está, ser da forma como é, a gente não vai pensar desses mecanismos uhum, que operam fundando e perpetuando essa lógica para que realmente haja, de fato, uhum, aí um vilipêndio das existências. Um uhum, apagamento, um assassinato, um genocídio, uma violência, né? uhum. Então tem sempre uma força para manter as coisas como estão, da forma como Sim, estão. sim. É. E aí vai, né? E E aí a esses grupos, naturalização. e os grupos vão sendo marginalizados, vão sendo excluídos, vão sendo exterminados. Gente, e o absurdo de tudo isso é que é pensado para ser desse jeito. Não é assim, sem querer. Eu acho que isso é muito assustador, né? Quando você percebe que isso tudo é uma política, como foi falado aí, né? Da, de É uma algo política, construído, né? de uma Perversamente política pensado. de extermínio. Sim. Ai, Quando, galera, só para falar galera. uma coisa sobre isso, porque o tema é bem pesado, né? Que tema Ah, pesado. isso que eu A gente põe um nem. sorriso no, a gente põe um sorriso no rosto para continuar, mas o tema é bem denso, o tema é bem É, pesado. é, Quando a Rita, ainda nesse vídeo que ela colocou, né, ela fala das vidas que importam e as vidas que não importam. Então, se a gente associar uma ideia de vidas que importam e vidas que não importam, a gente está falando justamente de diversidade. Então, uhum, todo esse conjunto de pessoas que são caracterizados como diferente, diverso, está aí relacionado justamente a uma ideia de que essas vidas não importam. exato. Essas vidas aí têm um peso diferenciado. Até E, mesmo quando ela e- cita. Opa, pode falar. Tá? não, e a mídia, gente, a mídia, ela tá fazendo isso acontecer, né? A mídia, ela é a grande responsável por fazer, por criar essa subjetivação e essa naturalização desses extermínios. É a mídia, né? Tem um papel central, né? Tem papel Perpetuar. central. Não achem que a mídia, por favor, mais uma vez, né? A gente falou isso na outra live, mais uma vez, cuidado com a mídia que vocês costumam consumir, através de que lente vocês estão né, olhando para o que está acontecendo aí fora. Consciência crítica, né? Dentro daquilo que a Sim, gente vai escolher consumir. por favor, né? Tem sempre um sentido, uma intenção por detrás daquilo que está sendo apresentado, mostrado, reproduzido. É. Ou até mesmo ocultado, né? Não colocado, rejeitado. A ideia da representatividade mesmo. Agora a gente está vindo aí numa crescente, numa onda muito grande da diversidade, das pessoas sendo Uhum. representadas, mas ainda assim, Sim, não é na mídia oficial, não é tanto na TV, você vê, mas em pontos estratégicos e muito específicos. Agora, sim, ainda bem que a gente tem aí também o levante da mídia alternativa, que é Instagram, que sim, é o Facebook. Então, essas pessoas sim, conseguem sim fazer a produção de conteúdo para além desse meio, desse canal. Que é, vamos sim. pensar, universal, né? Porque chega em todas as casas. É Os veículo de artistas, né? comunicação em massa. Uhum. Veículo de comunicação em massa. Então, eles já Uhum. produzem um conteúdo, né, direcionado para essa população e com um intuito, com uma intenção.
Então, pensar Sim. criticamente em cima daquilo que a gente está assistindo é fundamental, é de fundamental importância. Que é Sim, isso que vai constituindo a nossa subjetividade, né? Isso que vai alimentando o isso. nosso olhar. Isso que vai Exatamente, formando, Neida. moldando, modulando. E a Exato. gente nem para, porque tá tão no automático, tá tão no Exato. botão ali, que a gente nem pensa, né? Consome tudo Uhum. e tudo bem. Sim. E aquilo está formando, sim. Está formando a pessoa, está formando o cidadão, já dentro de um viés muito bem pensado, muito bem estruturado para uma determinada coisa. Saibam disso. E a gente já está chegando ao final aqui, então, né? Já temos 1 hora aí praticamente de live. E Rápido. passou, né? Passa rápido. Passou E a rapidinho a gente. nossa conversa. Já são 16h05, né? A gente começa normalmente às 15. Então a gente agradece a presença de todos, de todes, né? Para a gente ser todos, Obrigada. todas e Valeu. todos. Valeu por nos Obrigada pela acompanharem presença. em mais uma live, pela Mais uma presença. live. Gente, não percam a próxima live, porque aí o negócio vai ser, ó, o caldo vai entornar, hein? Precisa, né? A Próxima gente precisa live, provocar. a próxima live é sobre branquitude. Para quem não sabe o que é branquitude, não vou falar o que que é, a gente vai discutir sobre isso no último sábado de maio, né? Mas busquem, principalmente vocês, pessoas brancas, busquem seu letramento racial. Não é, Fica Neida? para o dever de casa. Fica dever de casa, letramento racial pra galera branca aí, hein? Vamos ver. E a Não próxima é live a sobre gente vai. ego, né? Não é sobre É, si mesmo. não é sobre Tem si uma... mesmo. Ai, ai, ai. Vamos tocar o terror, Vamos hein? lá. Tocar o terror. Vamos lá. Obrigada a Precisamos. todos, então, gente. Obrigada. Até a Um próxima. Beijo. abraço. Até. Beijo, Neida. Tchau. Beijo, Cá. Tchau. Tchau.